Fala galera, beleza pessoal? Ótima semana, bem-vindo ao segundo semestre pessoal. Vamos continuar aí com foco, objetivo, determinação aos nossos objetivos, que é o processo seletivo, né pessoal? Em 2021. Bem pessoal, dando sequência ao que nós havíamos visto então antes das nossas férias, né pessoal? Na verdade uma semana antes das nossas férias, pois a última semana antes das férias foi aquela aula ao vivo que nós fizemos resolução de exercício, né? Referente a trocas de calor. Pessoal, mas paramos em mudanças de fase. Vamos relembrar isso aqui e começar com o pé direito o nosso segundo semestre, gente. Vocês viram que agora eu devidamente uniformizado, né, pessoal? Vamos começar com o pé direito agora. Gente, a última coisa que nós vimos, os capítulos, o conteúdo trabalhado era calor. E vimos que calor é uma forma de energia térmica em trânsito entre dois corpos a diferentes temperaturas. Então só existe calor, pessoal, quando temos dois ou mais corpos a diferentes temperaturas. E quando esse calor, essa energia, é transferida de um corpo a outro, pode acarretar duas coisas. Pode acarretar mudança de temperatura ou pode acarretar mudanças de estado. Foi a matéria que nós paramos. Mas para recordar, lembra que existe uma expressão exclusiva que você utiliza-se para medir calor quando provoca nos corpos variação de temperatura. É a tal da equação da quantidade de calor sensível, o que entre aspas nós chamávamos de Q-macete. Já uma expressão para mensurar a mesma coisa, calor, mas quando gera mudança de estado físico, era a equação de quantidade de calor latente, o que nós brincamos e falamos do tal do Q-mole. Muito cuidado ao ver quando usa uma expressão ou outra para mensurar calor. A quantidade de calor sensível nós só utilizamos, o tal do Q-macete, quando passa calor de um corpo a outro acarretando mudança de temperatura. Já se quando o calor passa de um corpo para outro, mudando de estado físico, quantidade de calor latente, o Q-mole. É por isso que nós estamos estudando, pessoal, as mudanças de fase. Essas mudanças de fase, então, vão ser mensuradas, quase todas, nem todas, né? Mas com a expressão de quantidade de calor latente, pessoal. Por que você disse quase todas e não todas, Marcos? Porque existem situações, como é o caso da fusão, pessoal. Existem situações em que as substâncias mudam simultaneamente de temperatura e de estado físico. A essas situações, pessoal, em que a substância muda simultaneamente de temperatura e de estado, nós não fazemos contas no ensino médio. Então a parte teórica nós devemos saber, mas a parte de conta a gente se livra disso. Fusão é um caso disso, pessoal. Existem dois tipos de fusão. A primeira fusão é aquela que nós vamos utilizar para fazer conta, tá? Que a quantidade de calor latente mensura isso. É o que nós chamamos de fusão franca ou brusca. Fusão franca, ou também chamado, pessoal, de brusca. Essa fusão obedece às mesmas duas leis que nós vimos, pessoal, que na verdade essas duas leis a gente vai enunciar agora, que acarretam a gente poder usar a quantidade de calor latente. Primeira lei que garante que nós possamos usar quantidade de calor latente, pessoal. Primeira lei. Existe uma determinada temperatura, existe uma determinada temperatura para que ocorra e essa determinada temperatura, pessoal, nós chamamos de ponto de fusão. Chamada ponto de fusão.
Vamos fazer uma abreviação, pessoal. PF, tá? Ponto de fusão. Bem, nós sabemos que sob pressão normal, pessoal, qual é a temperatura que a água congela? Na escala Celsius, 0 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. E na escala termodinâmica, a escala Kelvin, 273 Kelvin. Então nós sabemos que existe uma determinada temperatura para que ocorra, mas não são todas as substâncias que existem uma temperatura bem definida. As que obedecem à lei da fusão franca ou brusca, pessoal, existe uma temperatura bem definida, bem determinada, como é o caso da água. E a segunda lei, pessoal, que nas contas nós vamos ter que colocar isso bem reforçado na cabeça de vocês. Segunda lei. Durante a fusão, lógico, né, a franca, ou também chamada de brusca, a temperatura não varia. A temperatura não varia. Gente, vamos tentar colocar isso aqui e reforçar na cabeça de vocês. Durante a fusão, a temperatura não muda. Só vai mudar a temperatura depois que 100% da substância, pessoal, acontecer a fusão. Então vamos imaginar esse exemplo aqui. Eu tenho um copo com gelo, né, água completamente no estado sólido, e eu vou fornecer calor a esse copo, pessoal. Esse gelo vai derreter 10%, então vai ficar 90% no estado líquido e 10% no estado líquido. Continuo fornecendo calor. Vai ficar um momento que é 50% gelo e 50% água. Se você colocar um termômetro ali, você vai ver que a temperatura, sob pressão normal, continua 0 graus Celsius. Continua aquecendo. Vai chegar um momento que vai ter 1% só da substância no estado sólido e 99% da substância no estado líquido. Mas coloca o termômetro ali. Você vai ver que enquanto tiver ainda, pessoal, substância, no caso, exemplo, a água, no estado sólido, colocando o termômetro ainda está registrando 0 graus Celsius. Só vai ter um aumento de temperatura, pessoal, quando 100% do gelo derreter. É isso que estabelece a segunda lei. Então, enquanto estiver acontecendo a fusão, a temperatura permanece imutável, permanece constante, pessoal. E isso garante que durante todo o processo de fusão, você pode mensurar a equação de quantidade de calor como o que mole, o calor latente, pessoal. Muito carinho durante essas duas leis. Parece que na conta, às vezes, dá esquece isso aqui. Fala, derreteu mais do que tem no estado sólido, então deve estar mais quente. Não. Enquanto tiver a substância no estado sólido, todo o conjunto está submetido a 0 graus Celsius. No caso do exemplo da água, né, gente? Mas a pressão influencia nisso aqui. E, gente, isso aqui é paixão agora, influência da pressão no ponto de fusão. Tem que dar um jeito de colocar isso na cabecinha de vocês, tá? Influência da pressão no ponto de fusão. A franca, que também é chamada de brusca. Influência da pressão no ponto de fusão. No PF, né, gente? No ponto de fusão, o tal do PF. Aqui nós vamos precisar, pessoal, relembrar de algumas substâncias, assim como a água, que são anômalas. Como assim? Lembra que quando nós estudamos, pessoal, dilatação anômala da água, nós vimos que existe um intervalo de temperatura em que você aquece a água e ao invés dela dilatar, ela contrai. Caso contrário, quando você resfria a água, ao invés de contrair, ela dilata. Existem substâncias que são anômalas, fazem um comportamento durante um certo intervalo de temperatura diferente dos da maioria.
A maioria das substâncias, quando você esquenta, ela dilata, quando você resfria, ela contrai. Mas existem substâncias que nós chamaremos de fundentes, pessoal. Fundentes são aqueles de primeira categoria e os fundentes de segunda categoria. No caso de fundentes de primeira categoria, fundentes de primeira categoria, entre aspas, são as substâncias normais, pessoal. Na verdade, a maioria das substâncias. Aquele que você aquece, ela dilata, você resfria, ela contrai. E temos também essas anômalas, que aqui a gente vai denominar ela como fundentes de segunda categoria. Assim como a água, tá, pessoal? Segunda categoria. Não confundam com aquelas misturas azeotrópicas ou eutéticas na química. Como o próprio nome já diz, pessoal, aquilo são misturas. O que nós estamos falando aqui são de substâncias puras, tá? Então não cabe o termo eutéticas aqui, pessoal, ou azeotrópicas da química, não cabe aqui. Porque aqui são substâncias puras e lá são misturas. Vamos ver o que acontece com o ponto, a temperatura de fusão, nas substâncias de primeira categoria e nas substâncias de segunda categoria. Vou fazer o mesmo esquema que eu usei em sublimação, pessoal. Ó, pressão, mesmo esquema de seta, para quem não lembra, tá? E ponto de fusão, nossa temperatura de fusão. Depois o mesmo raciocínio com fundentes de segunda categoria. Pressão e aqui ponto de fusão. É isso aqui que explica aquela diferença, pessoal, em diagrama de fases que vocês veem na química. Que existem gráficos que são 3 curvas e existem gráficos que é 2 curvas e uma reta. O que separa é esse caso aqui, aqueles 2 gráficos. A gente vai dar uma olhada também em diagrama de fases, tá, pessoal? Mas os fundentes de primeira categoria, pessoal, são aqueles. Lembra o esquema de seta que nós fizemos, pessoal? Aqueles que, se você marcar a seta para cima, quer dizer o que mesmo? Aumenta. Se você aumentar a pressão sobre essas substâncias, a temperatura de fusão também aumenta, pessoal. Então vamos imaginar a seguinte coisa. Imagine uma substância cujo ponto de fusão, pessoal, uma substância qualquer, cujo ponto de fusão, a pressão normal, seja de 10 graus Celsius. Se você aumentar a pressão, pessoal, a 2, 3 atm, a temperatura de fusão não vai acontecer a 10. Vai acontecer a valores maiores que 10 graus Celsius. E caso contrário, se você diminuir a pressão sobre essas substâncias, a temperatura, no exemplo que eu dei, 10 graus Celsius, vai acontecer a um valor menor que 10 graus Celsius. Essas são, então, os fundentes, pessoal, substâncias de primeira categoria. Aumentando-se a pressão, aumenta-se a fusão. Diminuindo a pressão, diminui a temperatura, o ponto de fusão. Assim como era na maioria das substâncias em sublimação. Mas onde que o negócio complica, pessoal? Lógico, nos fundentes de segunda categoria. Nos fundentes de segunda categoria, a relação dentro da fusão é inversa. Pessoal, se você aumentar a pressão na água, que é um fundente de segunda categoria, você vai ver que a temperatura de fusão não é 0 graus Celsius. É um valor menor que 0 graus Celsius. Menos 1, menos 2, menos 3. Quanto maior for a pressão exercida sobre um bloco de gelo, o gelo não vai derreter a temperatura de 0 graus Celsius. Vai derreter a temperaturas menores, menos 1, menos 5.
Isso aqui explica uma coisa, pessoal, que eu sempre tive dúvida quando criança. Patinar sobre o gelo. A rigor, ninguém patina sobre o gelo. Nós começamos estudando... Pessoal, lembra que nós começamos estudando hidrostática? E nós vimos em hidrostática que pressão era inversamente proporcional sobre a área, não era? Pressão e área em sólidos são inversamente proporcionais. Já repararam o jeito que é o patins, pessoal, de quem patina sobre o gelo? É como se fosse uma faca, uma lâmina, pessoal, e a pessoa patina sobre aquela lâmina. Por que aquela lâmina? Não poderia ser duas lâminas ou um sapato de solo normal? Não. Pessoal, você ia ficar sobre o gelo, mas você não ia deslizar sobre ele. Olha por quê. Conforme aquela área é bem pequenininha, aquela faca, aumenta a pressão de quando a pessoa está sobre o gelo. Aumentando a pressão, o gelo derrete a uma temperatura menor que zero. -2, -3, -5, ela derrete. Então a pessoa desliza sobre a água derretida, pessoal. Sobre o gelo derretido, né? A água ali e o gelo derretido. É essa a finalidade de um patins de gelo ser aquela lâmina que parece uma faca ali. Um experimento que eu gostaria que vocês dessem uma olhada à parte, pessoal, muito cobrado, principalmente pelo Enem, é uma experiência chamada regelo. Tem o mesmo funcionamento que isso daqui, tá, pessoal? Experiência chamada regelo. Dá uma olhada, pessoal. É muito parecido com esse exemplo que eu dei aqui do patins, tá? Mas e se você fizer a situação contrária? Vamos pensar agora. Se acaso aumentar a pressão, ao invés de aumentar, você diminuísse a pressão. Se você diminui a pressão, você vai ver que a temperatura, o ponto de fusão, não é mais 0 graus Celsius. São valores superiores a 0 graus Celsius. Pessoal, 1 grau Celsius, 2, 5, 7. Diminuindo a pressão, aumenta-se a temperatura de fusão. Não é mais 0. É mais 1, é mais 5, é mais 8, mais 12. Isso acontece, e vai acontecer com alguns de vocês, nunca aconteceu comigo, mas meus amigos citaram. Você pede um combo de gelo em qualquer bar, boate que você vai, e fala assim, me dá um combo de alguma bebida, pessoal. E conforme o tempo vai passando, aquele combo que vem normalmente com um balde cheio de gelo, começa a derreter. E se você passar a mão ali, pessoal, naquele gelo com água, você vai perceber que, lógico, depois que grande parte derreteu, né? Você vai perceber que as pedras estão soltas uma sobre a outra. Mas quando você vai puxar uma única pedrinha, pessoal, puf, gruda uma com a outra. Ela vem 2, 3 pedrinhas. Por quê? Quando uma estava sobre a outra, tinha uma determinada pressão, pessoal, e elas estavam soltas ali a uma temperatura de fusão. Você puxando, você diminuiu a pressão, pessoal. Quando diminui a pressão, aquela água ali faz o quê? A temperatura daquela água, que acontece a fusão, aumenta. Então ela se solidifica instantaneamente. É por isso que vem 2 ou 3 pedrinhas quando você puxa, tá, pessoal? Essa é a situação para fundentes de segunda categoria. Gente, o mais cobrado é isso aqui, tá? Lembrar a relação inversa de pressão e fusão dentro da fusão. Mas existe, como eu comecei a aula, né, pessoal, dizendo para vocês que tem uma fusão, umas certas mudanças de fase, em que você não pode usar a quantidade de calor latente, pessoal. É o que nós chamamos a fusão vítrea, ou também chamada de pastosa. Eu vou escrever aqui embaixo, tá, pessoal? Em preto. A fusão vítrea, ou também chamada de pastosa, é uma fusão, pessoal, em que a substância muda simultaneamente de estado físico e de temperatura. Se a substância muda simultaneamente de estado físico e de temperatura, pessoal, a gente não usa a equação de quantidade de calor latente, nem a equação de quantidade de calor sensível, nem o que macete, nem o que mole, porque as duas acontecem de maneira simultânea. Marcos, então o que eu preciso saber dessa fusão, pessoal?
que elas não obedecem às duas leis. Essa fusão vítrea, que também é chamada pastosa, a gente só diz que ela não obedece essas duas leis. Não existe uma temperatura bem determinada para que a substância comece a acontecer a fusão com ela. Comece a fazer a fusão. Não existe. Pessoal, o vidro é uma substância dessa. Por isso o nome derivado, né? Vítrea. A margarina, a manteiga, pessoal, a gordura de porco. Essas substâncias vão mudando, pessoal, simultaneamente de temperatura e de estado físico. Quem já fez pipoca com manteiga, pessoal, ou com margarina, deve reparar que quando você coloca a manteiga ali, pessoal, ela vai derretendo. A parte que já está no estado líquido está numa temperatura diferente do que a parte que ainda não entrou em contato com a substância. Aquela parte que está pastosa sobre a superfície da panela tem uma temperatura diferente do líquido que está aqui embaixo. O vidro é a mesma coisa. O vidro, quem já viu, pessoal, como que faz esses adornos de vidro, né? Aqueles cavalinhos de vidro, cinzeiro de vidro, lustre, né? Já deve ter visto uma propaganda muito famosa no ano passado, a propaganda da cerveja Stella Artois, em que o cara na propaganda ele moldava uma taça de vidro, pessoal. Ele pegou uma pasta de areia, pessoal, e derreteu essa pasta. E ali ele introduziu um cano, ficou assoprando para que a pasta ganhasse forma e ele vai moldando aquilo até virar a taça. Gente, durante essa modificação na sua forma, a substância vai mudando de temperatura e de estado físico. A areia ia virando vidro. Então essas substâncias, manteiga, pessoal, vidro, margarina, gordura vegetal, são substâncias em que acontece a fusão vítrea, que também é chamada de pastosa. Resumindo, não obedecem às duas leis. Pessoal, o que nós fizemos para a fusão, que era a passagem da substância do estado líquido para o estado, do estado sólido para o estado líquido, nós vamos fazer com a solidificação, que é o contrário, a passagem do estado líquido para o estado sólido. A ideia é a mesma da fusão. Tanto que nas nossas videoaulas anteriores eu disse para vocês que a mesma quantidade de calor necessária para que uma determinada substância passe do estado sólido para o líquido é a mesma quantidade de calor do líquido para o sólido. A diferença é que um é o processo endotérmico, ele precisa receber calor para acontecer, a tal da fusão, e o outro é o processo exotérmico, pessoal, onde ele precisa liberar calor, a solidificação. Só que dentro de solidificação não existe a distinção de duas maneiras, que nem aqui, franca e lavítrea. Dizemos que só acontece uma única solidificação que obedece essas duas leis. Então olha só, gente, eu vou dar uma de malandro aqui e aproveitar o meu quadro que já está praticamente preenchido. Só que agora vou alterar tudo para solidificação. E a solidificação obedece às mesmas duas leis. Existe uma determinada temperatura para que ocorra, só que agora é chamada ponto de solidificação. Olha só, pessoal, as mesmas leis, tá? Ponto de solidificação, PS, tá, pessoal? E aqui, o que você vai mudar na segunda lei? Durante a solidificação, a temperatura não varia. É isso que eu vou alterar. Durante a solidificação, a temperatura não varia. Como eu disse para vocês, não faz distinção entre substâncias referentes à solidificação. E a influência da pressão? Pessoal, nós vamos estudar da mesma maneira que nós estudamos a tal da fusão. Só que agora, olha o que eu vou apagar. Influência da pressão no ponto de solidificação. Onde era PF de ponto de fusão, pessoal, a gente vai colocar PS de ponto de solidificação. A relação sobre pressão é a mesma da fusão.
Então, influência da pressão no ponto de solidificação. Pessoal, também fazemos distinção entre fundentes, tá? Primeira e segunda categoria. Temos aqui, então, fluência dos primeiros, pressão, ponto de solidificação. Raciocínio é o mesmo. Aumentando-se a pressão, aumenta o ponto, a temperatura de solidificação em fundentes de primeira categoria. Caso contrário, diminuindo-se a pressão, diminui a temperatura, o ponto de solidificação. E aqui a mesma ideia, pessoal, onde é muito cobrado nos vestibulares e diagrama de fases, tá? Pessoal, e a nossa videoaula encerra aqui essa semana, tá? Na próxima semana a gente termina então mudanças de fase, tá, gente? Que só falta a ebulição e a tal da liquefação, né? E a gente faz juntamente os gráficos aí. Pessoal, uma ótima semana. Dá um carinho muito grande a isso aqui, tá? Influência da pressão, tanto no ponto de fusão quanto no ponto de solidificação. É muito cobrado pelos vestibulares aqui da nossa região, tá, gente? Forte abraço e uma ótima semana, gente!